Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa e eu já começo na campanha que é interessante, que a Prefeitura está fazendo e puxando, que é Carnaval é na Lata. Não é isso? Vou até mostrar aqui, Elias. Daqui, ó, deixa eu mostrar para a câmera enquanto você vai falando para a gente. Como é que nasceu essa campanha? O porquê dela? Bom, essa campanha começou já faz um tempo, foi em 2016 que surgiu a ideia, porque a gente percebeu, na verdade a gente começou a obter relatos, sobretudo das equipes de limpeza urbana, que estava ocorrendo muito acidente com embalagem de vidro. No meio dos diálogos focados na organização do Carnaval, ao comentar a questão dos relatos da limpeza urbana, a gente teve complementarmente relatos da própria Polícia Militar, que existia um problema com embalagem de vidro, obviamente por causa da questão de violência, e aí a gente começou a criar a ideia. A gente criou a campanha em 2016 e em 2017 a gente já mensurou os resultados de um ano para o outro e a gente já teve uma redução significativa, assim, sobretudo no volume de recolhimento e também nos índices de ocorrências de violência ligada à utilização de embalagens de vidro. E a gente vai renovando a campanha ao longo do tempo. Ela não se restringe exclusivamente à questão da não utilização de embalagens de vidro. Ainda que ela tenha, o nome é muito chamativo, então a gente aproveita isso, porque o mote da campanha passa por isso, mas a gente estende também a orientação, o diálogo com a sociedade, para instruir que além de não se utilizar embalagens de vidro, sobretudo durante o Carnaval, que as pessoas também não utilizem nada pontiagudo, perfuro cortante, e que também essa questão toda passa hoje mais do que sempre, mais do que nunca, pela questão da sustentabilidade. Isso. Então a gente... E o Carnaval tem uma turma jovem que trabalha com isso. Inclusive tem blocos que são relativos à questão do meio ambiente, né? O Pavão de Krishna. Sim, ele trabalha exatamente. Com isso, né? Hoje não existe nenhum planejamento que não passe pela questão da sustentabilidade. A gente tem que entender que a gente precisa focar muito nisso. Então a questão da não utilização da embalagem de vidro, além de prevenir, além de gerar um aumento da segurança para os foliões, ela também passa muito pela questão da sustentabilidade. Então a gente passa em todos os estabelecimentos que vão ser trajetos de blocos durante o Carnaval, previamente... Caramba, não sabia disso. A gente tem mapeado, o Carnaval ele começa a ser organizado com quase que um ano de antecedência. Mas é muito bloco circulando pelas ruas, esse passa quase toda Belo Horizonte. Sim, a gente tem hoje, esses dados são da Belotur, foram cerca de 500 blocos cadastrados para o Carnaval desse ano. E confirmados que já saíram e sairão em torno de 400. A gente mapeou todas as vias em que um bloco eventualmente passaria, dá em torno de 700 e poucas ruas. Então a gente pega e planeja, faz um cronograma de visitas em que a gente pega as equipes de fiscalização por todos esses trechos e a gente vai em todos os estabelecimentos entregando cartaz, falando da importância da não utilização da embalagem de vidro, também de outros tipos de embalagens que possam causar qualquer acidente, e também complementando com outras orientações. Então, na verdade, é uma campanha educativa. Sem sombra de dúvida. Porque quando a gente fala assim, né, controle fiscal, né, a gente pensa na punição. Mas esse não é o ideal, é não punir ninguém, né? A fiscalização, nós da fiscalização hoje, de um modo geral, a gente tem tentado adotar cada vez mais essa linha de aproximação com as pessoas. A fiscalização não existe para punir meramente. Se eventualmente for necessário aplicar alguma penalidade, a gente o faz. Mas nunca é um intuito da fiscalização. A fiscalização quer dialogar, quer entender a outra ponta, ela quer orientar e ela quer trabalhar cada vez mais próxima do cidadão, da sociedade, para a gente realmente ajustar, tentar achar um ponto de equilíbrio daquilo que é ideal para todo mundo. Muito bom. Marcela, vamos entrar nisso, né? O que você está achando disso, dessa campanha aqui, como vereadora? Eu acho excelente. A gente acompanhou a discussão do Carnaval desde o final do ano passado. O Gilberto, né, presidente da Belotur, já tinha uma preocupação em fazer os blocos renascerem, quase que um esquenta para o Carnaval desse ano, por conta da pandemia. E essa campanha foi construída junto com a Ambev também, né? O pessoal, eles estão sempre ali na Câmara, etc. E a gente viu
a conscientização do setor privado também, de que era importante a gente ter a lata, que era mais fácil de reciclar, as cooperativas envolvidas, o pessoal da SLU, e a fiscalização como esse fio condutor mesmo de conseguir amarrar todo mundo para a campanha funcionar. Mas, como tudo no setor público são 3 dias úteis, a campanha não ia ser diferente, né? Começou lá em 2016, o pessoal vai aderindo, vai pegando, o Carnaval de BH foi crescendo. Eu tenho certeza que esse ano já vai ser bem diferente, né? Agora, voltando com força total, depois de 2 anos aí parados, ano passado um carnaval mais murcho, né? Aquela coisa mais tímida. Um não carnaval, um anti-carnaval, não, né? tem uma demanda reprimida que eu tô assim, a cidade já tá lotada. Eu tô até com medo. A cidade já Pode ir por aí. exatamente. São 5 milhões de pessoas, né, muita na gente. cidade. Então, não tem jeito, né? É muita gente. Não tem jeito. Eu já tô vendo assim, o pessoal de São Paulo falar que esse carnaval de São Paulo não tá funcionando bem. Já estão vindo para cá. Agora, vamos falar um pouco do setor privado, que é uma coisa que você também tem essa ligação. Essa coisa ambiental está forte no setor privado? Nossa, com certeza. Quando eu conversei com a Ambev sobre essa necessidade de fazer algo em relação à logística reversa em BH, eles foram super abertos. O que é isso? Logística reversa? Me explica. Bom, a gente tem algumas propostas de campanha nesse eixo de sustentabilidade para poder empoderar as cooperativas, para que a gente possa ter uma geração de lixo mais consciente. Só que antes de mexer no bolso da população, ou então de tentar fazer um negócio para a cidade inteira, vamos cuidar de uma parte. Então, a gente tem as indústrias, né, produzindo aí as garrafas, as latas, etc. Isso chega para o consumidor consome e em casa ele faz o descarte. Isso. BH, infelizmente, ainda não tem coleta seletiva em todos os bairros. A gente chega aí a pouco mais de 50 dos 487. Então, ainda é muito residual, até brincadeira aí, com trocadilho com a palavra. Mas, o que a gente pode fazer? O lixo doméstico não é boa parte do resíduo gerado. Então, você tem ali um resíduo industrial e até por parte da própria Ambev, que é a distribuidora massiva aqui da cidade, dela provocar os bares e restaurantes a fazerem esse recolher e separar o lixo. Olha, né? Que interessante. E muita gente não sabe que você não precisa ficar naquela neura de separar a lata do vidro do papel. Você pode só separar o que é reciclado do que é orgânico. Isso, o seco do molhado. E aí as cooperativas vão fazer essa separação. É um trabalho bem artesanal que as cooperativas fazem. Fundamental, inclusive, isso, né? Para a sustentabilidade legal. dessas pessoas. É muita gente em Belo Horizonte. Né? Muita gente envolvida e trabalham com uma população super vulnerável também. Várias dessas pessoas moram na rua e conseguem tirar um trocado ali participando da cooperativa. Claro que o ideal é que elas trabalhem com regularidade, etc. Claro. Mas assim, é o que dá para fazer, né? Melhor que nada. E aí eu provoquei a Ambev, porque qual que é o desafio da logística reversa em Belo Horizonte? É a logística, que é esse recolhimento. O que as empresas maiores têm de mais forte, né? Sim. Conseguem distribuir e podem distribuir pelos dois sentidos, né? E esse problema ele é da prefeitura também, porque se eu tenho uma casa por quarteirão que faz reciclagem, eu não consigo pagar isso. Porque o caminhão vai rodar, o que ele vai gastar de gasolina, o tempo que ele leva, já passou alguém ali e já levou. E aí os bares a mesma coisa. Então, começar por avenidas que tem concentração. Então, a Avenida Fleming, a própria Albert Sintra, a região do Lourdes ali, que você tem concentrações de bares e que dá para fazer esse custo logístico cair. E depois disso a coisa vai espraiando, né? A gente vai pensando em outras formas até tecnológicas de fazer essa reciclagem. Tem um modelo muito legal que ao invés de você tentar pegar o lixo de todo mundo que separa, você pode dar a opção para a pessoa que não tem coleta seletiva no bairro dela de pagar um pouco a mais e garantir que a reciclagem de outra pessoa seja feita. Isso é quase bom, que um crédito de carbono ali, né? Que você paga e fala assim, olha, minha consciência eu tô limpa aqui, porque eu não tô conseguindo reciclar, a prefeitura não passa aqui, não tem nenhum catador e tal, mas eu tô pagando, eu sei que num bairro determinado ali eu tô conseguindo sustentar a logística reversa, né? Então, acho que a iniciativa é super legal, acho que BH tem muito para crescer nessa pauta, a gente tem trabalhado isso lá na Câmara, mas ainda são coisas que estão no forno, porque política pública demora um tempo gestacional ali para ficar uma coisa redonda, que funcione. Dela mesma, né? Mas a gente quer muito construir isso aqui na cidade. Legal. O Cadu, moda pode entrar nessa questão de responsabilidade ambiental? Super. O coletivo lá da Favelinha tem uma cooperativa, que é o Remexe Favelinha, que a gente faz roupa que já existe. E tem algo muito interessante que a gente está fazendo desde 22 e agora 23 também, que são absorventes reutilizáveis. Cara, isso é fantástico. Porque, assim, já não é minha praia, eu prefiro deixar as meninas falarem, claro. Mas como foi eu que vim. O absorvente que é utilizado hoje em dia, ele é de 1950 para antes, sabe? Sim. E
cada mulher usa mais ou menos 10 mil absorventes durante toda a vida de ciclos menstruais, né? E a gente, hoje teve distribuição, olha que coincidência. Muito bom, cara. A gente vai nas escolas, no posto de saúde, e distribui um kitzinho com 2 e um flyer de papel reciclado. Isso. Explicando como que utiliza e lava. E é genial. É o único tecido que a gente usa que não é reciclável. Né? É um tecido novo e o tecido da absorção é de uma tecnologia desenvolvida por uma gata maravilhosa lá do Sul, que inclusive foi minha concorrente no Ideias à Venda, que está na Netflix. Assiste aí, gente, da Eliana. Isso. Episódio 4. Tô lá, levei uma bolada pra casa. Tem que ver. Perdi pra ela na final. Já contei tudo, não assisti então. Mas é uma derrota digna, né? Eu desisti. Pô, falei, claro. Ela tem que levar cara, o prêmio. esse projeto dele Joguei é pra maravilhoso. trás. A moda sustentável tá aí, né? Agora o absorvente é único. Que barato, Cadu. Parabéns, viu? Mas a moda tá. A gente pega calça jeans, transforma em mochila, em pochete. Não, a gente vê no deserto do México, no Atacama, aquele absurdo, né, de material, de roupas da Europa que estão jogadas ali. É um absurdo. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Meu look é todo bazar. Boné eu ganhei, isso aqui foi ganhar também. De resto é bazar. Eu gosto muito e tá forte. E além de tudo, lá nesse próprio programa mesmo, me perguntaram, você vai salvar o mundo? Eu falei, não, eu sou isso aqui do iceberg, sabe? O projeto é para a sustentabilidade financeira dessas mulheres que são as costureiras lá da comunidade. Que a maioria trabalhava em casa de família e tudo mais. Nada contra nenhum tipo de emprego, né? Mas, poxa, elas agora são designer de moda. Isso. Tiveram oportunidade para a Inglaterra. Fizemos um desfile no McVal, que é o primeiro museu de arte contemporânea na França. Então é outra vida, né? Muito legal. Dignidade, né? Dignidade. Cadu, você passou momentos difíceis com o projeto, assim, de pensar em desistir, cara? Todo dia. Todo dia. Hoje em dia está mais sólido. Lá da favelinha está com 70 funcionários, né? E é interessante falar isso. Ainda mais numa mesa que tem pessoas, né, das políticas públicas, que a gente desenvolveu um modelo de sustentabilidade que não precisa do poder público, de política pública, para sobreviver. Porque a gente já acostumou a vida inteira a viver assim. Hoje em dia a gente está acessando nas expertises e currículo. Mas se eu não conseguir nenhum projeto de lei, por exemplo, eu vendo roupa. Perfeito. Eu vendo os dançarinos, eu vendo publicidade, eu vendo as palestras, vendo livro, vendo tudo. Vendo até minha mãe agora, que é bordadeira, faz umas almofadas de bordado, vocês têm que ver. Estou vendendo. E esse projeto é lindo. As senhorinhas estão parando de tomar remédio para dormir. Nossa. Porque fica bordando. Me lembrou as meninas de Sinhá. É muito parecido. De parar de tomar remédio pro coração para poder A gente fazer apresentou cantiga. esses dias com elas assim. Olha e as que meninas ótimo. de Sinhá, ó, até o chão na hora do Isso. funk. Eu, gente, Ué. sanhada. Beijo, meninas de Sinhá. Cadu, Maravilhosas. muito boa a sua sacada, porque essa população está crescendo. Nosso país, né, vai virar um país com 25, de cada 4 pessoas, uma vai ter mais de 60 anos. Né? Então, esse público é fundamental. Né? Tem que Tomara trabalhar. que eu seja um deles. Não, com certeza. O Quero idoso é o viver jovem que demais. deu certo. Muito bom. Interessantíssimo isso, né, Marcela? Demais. De se virar com o que tem, né? Não, muito legal, e esse projeto, né, dos absorventes me fez lembrar uma outra forma não é de moda circular, mas de produção sustentável, que o governo do estado também vai fornecer absorventes para as crianças, jovens, né, e adolescentes das escolas públicas, mas produzido pelas detentas. E aí vai retroalimentando, né? Então o sistema penitenciário se retroalimenta, porque a dignidade menstrual dentro de cadeia, um negócio não existe. Não existe. E aí isso tocou ali o pessoal da segurança pública, e aí tá produzindo tanto que vai dar para abastecer todas as escolas. E aí super legal também, porque isso vai abatendo a pena, né? E você tem ali essa forma de retroalimentar. É claro que não dá ainda para pensar num coletor, num absorvente que não tenha o descarte imediato, porque muitas dessas jovens estão em áreas que você não tem acesso à água direito, né? E aí Brasil, sem saneamento básico, aí é outro problema, o problema vai levando a outro. Mas que bom que um deles a gente conseguiu resolver, e aqui em BH a gente também votou isso na Câmara Municipal
para que as jovens nas escolas públicas municipais consigam ter acesso também ao absorvente. Aí, não produzido pelo sistema prisional, mas em breve a gente faz essa parceria. Boa. Vamos falar de liderança. Por que você tem essa preocupação com as suas pautas de formação de líderes? Bom, eu digo que esse é o contraturno do meu mandato, né? Que eu não precisaria estar falando sobre liderança, nem recebendo esse tanto de jovem lá na Câmara, mas foi uma oportunidade que eu tive. Então, eu comecei na política com 15 anos de idade. Eu estava num grêmio estudantil, numa boa escola de Belo Horizonte, porque mamãe é professora, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Magno, né, no Promove antes, então eu fui provocada, né, a me conhecer e a buscar o meu melhor potencial ali. E, bom, eu posso ser o despertar de muitos jovens que às vezes estão perdidos em algum momento da carreira, e a gente lançou o programa de liderança do mandato para receber esses jovens dentro da Câmara Municipal. Muita gente nem sabe o que um vereador faz, muito jovem nem sabe o que é política municipal, a diferença de um vereador para um deputado. E muitas vezes um jovem é curioso. Ele é empreendedor, ele nem quer saber de política, mas ele lá na Câmara, ele desperta esse senso de cidadão. De falar, não, gente, peraí, não vai falar mal de político não, porque eu tive lá, eu conheci uma pessoa bacana que trabalha, eu vi como é que funciona, eu sei separar o joio do trigo, né? Então, a liderança foi um tema que eu tive contato muito jovem, na própria Fundação Estudar, que foi uma fundação que eu entrei com 18 anos ali, 19, e que tem 7 principais valores que eu tento passar para esses jovens. Então, é a coisa da execução que o Cadu trouxe aqui, né, do vai lá e faz, antes feito que perfeito, você que tem que tocar suas coisas. O protagonismo, que também tem essa autoliderança, o legado, que é essa coisa de acordar todo dia sabendo que você está deixando algo para as pessoas e que talvez você nem saiba que você deixou. A gente tem gente boa, que é essa coisa de que gente boa atrai gente boa, que o Jorge Paulo Lemann gosta muito de falar. A gente tem também a integridade, que é um pilar fundamental, que se não tiver integridade a gente não chega em lugar nenhum. O sonho grande, que é estimular esses jovens a sonhar grande. Então, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E a gente tem, por fim, o conhecimento aplicado, que é essa coisa de não precisa reinventar a roda. Pega o que está todo mundo fazendo de melhor junto e coloca no seu projeto, aplica na sua ideia, que você vai muito mais longe. Mostrar para esses jovens que eles já sabem muita coisa, conhecem muita coisa, podem sonhar mais alto. Então, o programa de liderança é meu refúgio ali de inspiração, de ver que essas novas gerações, que eu faço parte também, mas que já estou beirando os 30, tem alguns jovens ali de 16, né, 16, Segundo 17 a ONU, anos. jovem vai até 35 anos. Então tá ótimo. Fica então tranquilo. Jovem há mais tempo. E depois dos 40 é jovem há mais tempo, né? Jovem adulto, vamos dizer assim. E esses meninos, né, às vezes não estão em dúvida ali entre a carreira e aquela angústia que eu lembro que eu tinha também, faço direito, faço administração pública, faço relações internacionais, e mostrar para eles que, gente, o que vocês têm a perder? Vocês têm 3 filhos em casa para criar? Vocês têm marido, esposa para criar? Vocês têm uma casa para sustentar, um financiamento para pagar? Não. E se você fizer o vestibular esse ano e ano que vem você quiser trocar? Isso. Né, vou formar com 24. Nossa, tá ficando muito para trás. E aí, tirar um pouco desse peso da juventude para eles poderem sonhar mais alto. Então, o programa passa por esses valores, no fim, vira uma grande comunidade. Eu sou apaixonado com esses meninos, quero acompanhar a trajetória de sucesso deles e tem bons cases ali que me dão muito orgulho da gente ter começado isso no mandato. Muito bom. Mobilidade é uma outra preocupação sua também, né? Como não, né? Assim, acho que hoje um vereador em Belo Horizonte que não se preocupa com mobilidade, ele está vivendo em Nárnia, porque é o que está batendo na nossa porta todo dia. Então, nós denunciamos na época da pandemia todo o descaso com o transporte público, né? As pessoas ali aglomeradas, na hora que a gente mais precisava de distanciamento, parece que tinha menos ônibus na rua e as pessoas estavam mais aglomeradas. Então, é uma grande preocupação. O que a gente vem defendendo na Câmara é que o contrato precisa ser revisto, porque senão a gente vai ficar colocando dinheiro num copo furado e aí a água vai escorrer e na hora que a gente perceber o copo está vazio de novo. Então, aí eu falo por mim, não falo pela Câmara, mas não acredito que subsídio resolve o problema. Dar mais dinheiro para esse modelo falido não vai resolver e a gente precisa ser criativo. Então, né, Cadu viajou o mundo aí, deve ter visto várias estações bacanas ao redor da Europa e dos Estados Unidos, em que você tem exploração econômica das estações. Você pode ter show nas estações, você pode ter supermercado, você pode ter aluguel de loja, e essa renda revertida para investir no transporte. Você pode ter tarifa modular. Por que a tarifa tem que custar o mesmo tanto o dia inteiro? Tem gente que tem flexibilidade para ir para o trabalho, às vezes colocar um preço mais barato uma hora antes, uma pessoa vai topar. E vai esvaziar um horário de pico de quem não tem flexibilidade, né? Interessante. Então a gente tem que pensar em outras alternativas e quebrar esse mesmo jeito de sempre de fazer
política pública de mobilidade, que na hora que o bicho pega é o quê? Ai, vamos pôr dinheiro público, porque isso salva o sistema. Talvez não salve, e talvez a gente fique ainda mais refém de um modelo que não atende a população mais pobre, que precisa ter acesso a esse direito aí de se locomover, de chegar no trabalho na hora que quiser, e integrar uma cidade que não é tão grande, né? Se a gente for pensar, BH é grande, mas não é tão grande assim. Então, existem diferentes formas de se mover. Eu brinquei que eu ia do Dona Clara até a Serra, mas e se eu trabalhasse na Cidade Nova? Talvez não precisasse de um ônibus inteiro, talvez uma van desse conta. Meus irmãos fizeram o trajeto Dona Clara ao FMG anos e anos, porque estudavam lá. O único ônibus que tinha era horrível, deixava em pontos péssimos. Por isso é uma van. E uma van que funcionasse só na hora de ir e voltar para a faculdade. Que eu te garanto. Bicicleta. Ou bicicleta, por exemplo, né? Dona Clara, o FMG, dá pra fazer. Né? Dá. Desde que você tenha pontos na saída e na entrada, né? E pensando em transporte coletivo, podia ser uma tarifa para universitário que custasse R$1,50 em determinado momento do dia, e aí aquela van podia ser usada em outro horário para fazer outra coisa, que desse mais dinheiro, fechava com uma empresa para fazer o transporte longo ali de um grupo de funcionários, enfim. A gente tem que quebrar essa caixinha, né? Não é só abrir a caixa preta, tem que quebrar a caixa preta da BH Trans e pensar bem diferente mesmo no que pode ser esse transporte público de BH. Essa caixa custosa, viu? Demais. Eu ouço isso desde que eu sou pequena. Muito, muito custosa. Muito ruim. Cadu, você sofre com isso? Mobilidade? Demais. Eu sou uma pessoa que tem que ter carro. Ou moto, né, alguma coisa. Porque o transporte até particular não vai na favela de noite. Não sobe, né? Por questões de medo da violência. E eu falo pra vocês, gente, é o lugar mais tranquilo. Você não vai ser roubado no morro. Exatamente. Mas vai ser roubado aqui embaixo do que ser roubado lá em cima. E se a gente for pensar em outros tipos de mobilidade, eu machuquei ano passado o joelho e fiquei ali uma semana de molho. E eu moro num beco. Sim. A casa concorrida é num beco. Num beco. E eu parei para pensar nas pessoas, nos PCDs, como que eles fazem dentro da favela, né? Dentro daquele aglomerado. E eu tava só com o joelho machucadinho ali, então eu ia descer no beco lentamente e já sofrimento. Sabendo que daqui uma semana eu ia poder voltar a andar tranquilamente. Então o transporte... Imagina a pessoa idosa, por exemplo, né? O transporte na comunidade é punk. Ô, Léo, de todas as instâncias. Tá. Você sofre muito com mobilidade em Belo Horizonte? Eu particularmente não, por ter tido a sorte de sempre... Você se planejou, né? Não me planejei muito, não. Foi mais sorte mesmo. Porque a natureza do meu trabalho de fiscalização, a fiscalização é regionalizada, né? Eu tenho 16 anos de fiscalização. Na verdade, eu não sofri com mobilidade em Belo Horizonte, eu sofri com mobilidade intermunicipal. Quando eu morava no interior, eu estudava aqui no Cefet. Caramba. Aí quando eu voltei a morar em Belo Horizonte, eu passei a estudar, trabalhar na Fiat Automóveis em Betim, estudar em Itaúna. Nossa! Então, eu tive grandes problemas nessa época. E não tinha Uber? Não tinha Uber, não. Era ônibus e era um sofrimento. Assim, dentro da cidade eu realmente não tive. Mas eu acredito até tomando como ponto de partida o que a Marcela falou, eu acho que a gente tem que realmente tentar fomentar a iniciativa privada para intervir de alguma forma, mas também sempre buscar o equilíbrio até um determinado grau que haja uma intervenção do poder público para regular, muito caro. Inclusive, por causa dessas questões, porque se a gente ficar exclusivamente sob a égide da vontade da iniciativa privada, a gente acaba, às vezes, ficando um pouco prejudicado. Principalmente os mais pobres. Principalmente os mais pobres, porque tem que haver esse fomento, essa regulação, essa imposição para garantir algumas contrapartidas. Então, ainda que no local, por exemplo, de difícil acesso, como no caso do Cadu, se você não tiver uma imposição que tenha vindo do próprio legislador, falando, iniciativa privada, eu te garanto aqui uma concessão, você vai ganhar X, Y de grana, mas você tem que, mesmo não tendo nenhum passageiro, garantir o transporte para o Cadu até lá no alto do beco dele. Então, eu acredito muito nessa questão do equilíbrio. Eu particularmente,
passei alguns maus bocados. E aí até a questão da política não estar devidamente estruturada, porque eu acho que as cidades têm que se conversar mais, né? Hoje você tem um tipo de política de transporte, mobilidade em Belo Horizonte, outro em Contagem, outro em Betim, elas não se comunicam. E as pessoas vivem Isso rodando. É um grande buraco, péssimo. um grande gap que tem que ser muito mais bem pensado, essa questão de integração. Então, enfim... Não sofri em Belo Horizonte, mas eu sofri bastante. Não, mas eu achei muito legal o que você falou, porque distâncias. assim, não precisa tratar do mesmo jeito a cidade toda. Né? Então, isso que ele falou, Marcela, acho que vai de encontro um pouco assim, olha, vamos ter uma inteligência, né, de saber que em alguns lugares vai precisar do poder público segurar e que a iniciativa privada em outros vai ter um lucro maior, alguma coisa assim. Esse é o modelo do osso da carne com o osso, né? Então, você licencia ali aquela parte, e aí você pode conceder, vai depender do modelo, uma linha que é lucrativa com o ônus de você oferecer na que não é. Né? Então, esse é o modelo do marco de saneamento. Como é que vai chegar saneamento lá no Nordeste, no Rincão, onde não tem gente que vai conseguir pagar? Coloca acoplado com o da capital. Isso. Que aí fica bom para os dois lados e isso é super possível de fazer nas modelagens que a gente tem de concessões. Até a ver com a questão desculpa, voltar lá atrás, mas a questão da logística reversa. Eu participei recentemente de um seminário de resíduos sólidos lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que tratava exatamente disso. Estavam os grandes experts sobre resíduos sólidos, que é um grande problema, um enorme problema que a gente tem no Brasil todo, e existe legislação que obriga as grandes empresas a fazerem a logística reversa. Só que falta intervenção do poder público para que se faça cumprir essa legislação. E talvez um conhecimento da população para cobrar do poder público da iniciativa privada, né? Mas informação sobre isso. Então, às vezes, a gente começa com alguma campanha, o próprio Carnaval na Lata, é uma ideia que surgiu numa parceria com a iniciativa privada, que é a Ambev. Infelizmente, a Ambev esse ano não está com a gente no Carnaval. Mas vocês não deixaram de fazer a campanha. Mas a gente não deixou de fazer a campanha. E aí ano a que gente vem espalhou ela e buscou outras parcerias para sustentar essa ideia, que é importantíssima para a cidade, para todo mundo que está envolvido. Boa. Segura aí, viu? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa, tá bom? Intervalo, maestro, vamos lá.